Fala galera, paz, como vocês estão? Tudo tranquilo? Esse aqui é o segundo vídeo da série Os Impossíveis de Deus realizados em Cristo. E nesse segundo vídeo eu vou falar sobre o sofrimento humano, o fato de eu e você passarmos por sofrimentos, mas o ponto-chave dessa mensagem não é necessariamente os sofrimentos que eu e você passamos, mas sim o fato de Deus, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é soberano, o Deus que é Deus forte, ter passado e suportado os mesmos sofrimentos que eu e que você passamos. Mas antes de falarmos do nosso sofrimento, ou sofrimento de Deus, precisamos entender de forma mais clara o que é o sofrimento em si, o que significa a palavra sofrimento. De acordo com o dicionário, existem 4 definições e sentidos diferentes da palavra sofrimento. A primeira definição é o ato ou efeito de sofrer, sofrência. E essa definição está relacionada ao sofrimento sentimental que nós passamos. Nós sofremos por amor, sofremos sentimentalmente quando somos desprezados, sofremos sentimentalmente quando desejamos receber atenção e não recebemos. Sofremos quando um relacionamento chega ao fim, e foi até criado um novo gênero musical chamado de sofrência, baseado nas letras de Marília Mendonça, que escreve muito essa questão do sofrimento sentimental amoroso. Sofremos sentimentalmente quando perdemos uma pessoa que amamos, seja um familiar, seja um amigo. Então essa primeira definição, de acordo com o dicionário, da palavra sofrimento, é essa questão do sofrimento sentimental. E a segunda definição da palavra sofrimento, de acordo com o dicionário, é dor causada por ferimento, padecimento. E essa segunda definição fala sobre o sofrimento físico. Nós sofremos quando somos acometidos por uma doença. Quando descobrimos alguma doença, significa que o nosso corpo está sofrendo fisicamente. Esse tipo de sofrimento não está relacionado necessariamente ao sofrimento sentimental, embora o sofrimento físico também nos leve a sofrer sentimentalmente. Mas essa segunda definição está diretamente ligada ao sofrimento físico, diretamente ligada à dor física. Quando nós nos machucamos, quando nós nos ferimos fisicamente, automaticamente nosso corpo sofre por causa da dor. Então essa segunda definição da palavra sofrimento está relacionada a exatamente isso, a dor física, ao sofrimento físico que passamos. A terceira definição da palavra sofrimento é grande aflição de espírito, tormenta, tortura. Está relacionado aos sofrimentos emocionais e aos sofrimentos psicológicos que nós passamos. Nós sofremos com ansiedade, sofremos com preocupações do trabalho, seja por excesso de funções ou sofrimento emocional por estar desempregado. Sofremos com depressão. Nós passamos por todos esses tipos de sofrimento emocional psicológico. E essa definição ela está diretamente ligada com as angústias da nossa alma, com as nossas agonias, com as nossas aflições. E a quarta definição da palavra sofrimento, segundo o dicionário, é dificuldade financeira, penúria. E esse quarto sentido da palavra sofrimento está relacionado aos sofrimentos que são causados pela falta de dinheiro. E nisso está relacionado à fome, à miséria, à escassez, à pobreza. São sofrimentos que são causados pela falta de dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para se vestir. É através do dinheiro que nós pagamos nossas contas. Sem dinheiro a gente não pode desfrutar de momentos de alegria, como por exemplo, ter uma vida confortável, ou fazer uma viagem com a família, ou colocar nossos filhos numa boa escola, ter um bom plano de saúde e não ter que depender do sistema público de saúde. Então, querendo ou não, a falta de dinheiro também nos traz sofrimento, nos leva a sofrer. Mas embora essas 4 definições de sofrimento sejam distintas umas das outras, cada sofrimento é particular, mas todas as 4 estão interligadas entre si. Porque no final das contas o sofrimento faz parte da humanidade. Todos nós algum dia já passamos, ou estamos passando, ou iremos passar por algum desses tipos de sofrimento. Mas não apenas nós, o próprio Deus também experimentou todos esses tipos de sofrimento humano através de Jesus. Os mesmos sofrimentos que eu e que você passamos, Deus experimentou em Cristo. E esse é o centro dessa mensagem. O Deus que não pode sofrer, sofreu. Eu sou o Daniel Botelho, estamos começando mais um vídeo do canal Discípulos. Quando a gente para refletir sobre quem é Deus, quem de fato é Deus, quem é o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, o Deus que criou os céus e a terra, que formou o homem do pó da terra, o Deus que estendeu os céus como cortina e que pôs limite nos oceanos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a onipotência do Senhor. Deus ele é todo poderoso, Deus ele é soberano, Deus ele é Deus forte. E quem pode se levantar contra Deus? Ou quem é capaz de ferir a Deus? Ou quem é capaz de fazer Deus sofrer? Porque se Deus ele é todo poderoso, se ele é imbatível, como pode Deus sofrer? Como pode Deus passar por sofrimentos humanos? E quando a gente para refletir sobre isso, a gente conclui que de fato Deus não pode ser ferido, que Deus não pode ser afligido, que Deus não pode sofrer. Afinal, ele é Deus, e o sofrimento faz parte exclusivamente da raça humana. Mas mesmo Deus, sendo Deus, o Senhor decidiu experimentar em si mesmo as nossas
nossas fraquezas, compartilhar das mesmas fraquezas que eu e que você passamos, compartilhar das nossas fraquezas. O próprio Deus decidiu, através de Jesus Cristo, experimentar os mesmos sofrimentos que eu e que você passamos aqui na terra. Em Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 5, está escrito o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então o primeiro ponto é que Jesus foi desprezado e rejeitado. Isso significa que Jesus também sentiu a dor e passou pelo sofrimento que é causado pelo desprezo, que é causado pela rejeição. Sabe quando você sofre com a rejeição? Quando você é desprezado? E isso gera aquele sentimento ruim de inutilidade dentro de você, e você se sente a pior pessoa da humanidade. Se sente um completo inútil e pensa consigo mesmo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Seja quando você é rejeitado pelos pais, ou quando você é trocado por outra pessoa, ou quando você é rejeitado por um amigo, quando você é rejeitado pelos seus familiares. O próprio Jesus passou por esse tipo de sofrimento. O sentimento de abandono. A diferença é que quando nós somos rejeitados por seres humanos igual a nós. E esse sentimento de rejeição, de desprezo, só fere a gente por 3 motivos. Primeiro, porque não sabemos quem de fato somos. Porque se nós soubéssemos quem somos de verdade, a gente não seria atingido por esse tipo de sentimento. A gente não sofreria por esse tipo de sentimento. Não que ser desprezado seja ruim, ou que ser desprezado não fere a gente, não nos machuca. Mas eu falo sobre o fato da gente se martirizar com isso, da gente lamentar, da gente remoer. Isso mostra que a gente não tem uma identidade real, mostra que de fato nós não sabemos quem nós somos. O segundo ponto pelo qual nós sofremos sentimentalmente com a rejeição e com desprezo é porque isso fere o nosso ego. Quando nós somos rejeitados, nós temos o nosso ego ferido. Mas assim como nós, Jesus também foi desprezado. Mas por saber quem de fato ele era, por ter sua identidade própria e por saber qual era a sua missão aqui na terra, Jesus pode até ter sentido a dor do desprezo. Caramba, eles estão me desprezando, eles estão rejeitando as minhas palavras. Mas Jesus não se deixou ser dominado pelo sentimento do desprezo e da rejeição, ao ponto de se martirizar, ao ponto daquilo travar a vida dele. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente pode até não gostar de ser rejeitado, podemos até não gostar de sermos desprezados. A gente só não pode viver sofrendo por isso. Mas um outro ponto é que, diferente de nós, Jesus é o próprio Filho de Deus. Nós, quando somos desprezados por seres iguais a nós, somos desprezados por nossos semelhantes. Porém, Jesus é o Filho de Deus. Ele está acima de nós, ele está acima de todos. E mesmo assim, nós o desprezamos. A gente deixa de ir para a igreja para assistir jogo de futebol. Nós priorizamos filmes, priorizamos séries, priorizamos jogos, priorizamos entretenimento. E nós não separamos um tempo de oração ali para estar em contato com o Criador. Não separamos um tempo para nos relacionar com Deus. E muitas vezes a gente vive lamentando o fato de a gente ser desprezado, da gente ser ignorado. Estamos constantemente ignorando, desprezando a Deus. Então com isso a gente pode concluir que Jesus de fato entende o nosso sofrimento, que é causado pela rejeição, que é causado pelo desprezo. Não de maneira superficial, mas de maneira prática. Porque o próprio Jesus é rejeitado por a gente hoje. E também quando esteve na terra, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus discípulos, Jesus foi rejeitado pelos fariseus, Jesus foi rejeitado pelos sacerdotes, Jesus foi rejeitado pelo povo ao ponto de ser crucificado. Mas nada disso mudou quem ele era, da mesma forma que a rejeição e o desprezo não pode mudar quem nós somos em Deus. O segundo ponto é que Jesus também experimentou o sofrimento que é causado pela dor física. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Não existe nenhum versículo bíblico que afirme que Jesus tenha passado por alguma enfermidade. A gente não encontra nenhum versículo que fala que Jesus contraiu um câncer, ou que Jesus teve uma leucemia, ou que Jesus teve uma insuficiência renal. A gente não vai encontrar em toda a Bíblia nenhum versículo que fala que Jesus pode ter contraído alguma doença. Mas Cristo provavelmente deve ter contraído alguma gripe, algum vírus, ao decorrer da sua vida humana aqui na Terra. Mas embora não tenha nenhum versículo que fale sobre o fato de Jesus ter contraído alguma doença física, a Bíblia é clara ao afirmar que Jesus tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Isso significa que quando Jesus morreu na cruz, ele levou toda a dor e todo o sofrimento físico da humanidade sobre ele mesmo. E embora a gente ainda passe por sofrimentos físicos que são causados pelas doenças, por acidentes, mesmo que a gente ainda esteja sujeito a qualquer uma dessas fatalidades aqui na Terra, o fato de Jesus ter levado toda a dor e todo o sofrimento físico de toda a humanidade sobre si não é uma promessa para esse mundo, é uma promessa para a eternidade. Pois na eternidade não haverá nem sofrimento sentimental,
nem sofrimento físico. E o próprio Jesus falou que nesse mundo a gente iria passar por aflições, mas para que a gente tivesse bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E quando ele voltar para nos buscar, a gente nunca mais vai passar por nenhum tipo de sofrimento, nem sentimental, nem psicológico, nem emocional, nem físico. Nunca mais teremos nenhum tipo de dor. Mas quando Jesus levou sobre si próprio toda a dor e todo o sofrimento humano, quando ele foi ferido antes de ser crucificado, quando Jesus foi chicoteado pelos soldados romanos, ele sentiu no seu próprio corpo o sofrimento que é causado pela dor, sofrimento físico. E, irmão, convenhamos, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, seja dor ou sofrimento físico, nenhum a gente gosta de sentir e nenhum a gente quer sentir. Mas o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele experimentou em si mesmo tanto o sofrimento emocional quanto o sofrimento físico. E na cruz, o Deus que não pode sofrer, o Deus que não pode sentir dor, o Deus que não pode ser ferido, sentiu dor, sofreu e foi ferido por nossa causa, por causa dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. O terceiro ponto sobre os sofrimentos humanos, que o Deus Todo-Poderoso experimentou através de Cristo Jesus, foram as grandes aflições de espírito, os tormentos que nós passamos. Se a gente for parar para pensar sobre o fato de Jesus ter sido um cara centrado, um cara que tinha uma identidade e uma personalidade própria, um cara que sabia exatamente quem era, um cara completamente equilibrado em relação às suas emoções, um cara que tinha uma confiança inabalável, que não buscava em nenhum momento a aprovação dos outros, a gente vai concluir que Jesus provavelmente nunca deve ter passado pelas aflições de espírito que eu e você passamos. Eu não consigo imaginar que em algum momento da vida humana de Jesus aqui na Terra, ele tenha passado por ansiedade ou por depressão, ou com preocupações exageradas relacionadas com as coisas desse mundo, seja com seu ministério, seja com a sua profissão, com a missão que ele tinha que cumprir aqui na Terra. Mas isso também não significa que Jesus tenha sido super-humano, que Jesus tenha sido super-homem, ou que Jesus tenha sido imbatível. Jesus foi de fato um ser humano como nós. E ainda que ele não tenha passado por esses tipos de angústias, pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações com as coisas desse mundo, Jesus também experimentou o tormento de espírito, a angústia da alma. Jesus também passou pelo sofrimento e pelo desespero que nos leva a cair em ansiedade e que nos leva a cair na depressão. Isso aconteceu no jardim do Getsemane, pouco antes de Jesus ser traído, quando ele estava orando a Deus Pai para que afastasse dele o cálice que ele teria que beber. A Bíblia diz que Jesus chegou a suar sangue. Jesus passou por uma aflição e uma angústia de espírito tão grande que foi capaz de fazer ele transpirar sangue. E, irmão, por maior que seja sua ansiedade, sua depressão ou qualquer outra doença emocional ou psicológica que você tenha, eu tenho certeza que você não chegou ao ponto de suar sangue. Mas talvez você já tenha se cortado ou tenha mutilado o seu corpo para poder tentar fugir dos sofrimentos emocionais que são causados pelas doenças psicológicas. Mas, cara, se cortar ou mutilar o próprio corpo não alivia as dores da alma. Isso não cura a alma. A única forma de a gente trazer alívio para nossa própria alma e trazer cura das nossas doenças emocionais é entregando a nossa vida de fato a Jesus. Isso não significa que a gente não deva procurar ajuda profissional para nos ajudar a tratar essas doenças. Mas você entregando a sua vida a Cristo, você entregando os seus sofrimentos, depositando diante de Jesus, apresentando os seus fardos diante de Jesus, com certeza ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para poder te orientar, para poder te ajudar a lidar com essas questões emocionais e te livrar desses sofrimentos que você tem passado. Então com isso a gente conclui que em Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus que não pode sofrer, o Deus que não pode sentir dor, experimentou em si mesmo os nossos sofrimentos por amor a nós. E se era impossível Deus Todo-Poderoso sofrer, em Cristo Deus sofreu, em Cristo Deus sentiu dor. Em Cristo se cumpriu o impossível do Deus que não pode sofrer. Então, irmãos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de deixar o seu gostei para poder contribuir com o crescimento do canal e me incentivar a continuar postando os vídeos. Também peço sua inscrição para poder me ajudar a bater essa meta aí de 1000 inscritos e monetizar o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!